Glória a Deus, queridos, nós estamos em uma pegada boa, nós estamos compartilhando com você algumas coisas que o Senhor Jesus deixou para nós como igreja, quando Ele escreve as 7 igrejas da Ásia. E sabe de uma coisa, queridos, quando Deus nos dá algo, é importante nós nos mantermos firmes no propósito que Deus nos deu. Amém? Por esses últimos tempos, Deus, Ele me falou muito a respeito dessas igrejas. E nós, como igreja, precisamos nos conhecer a nós mesmos. Precisamos saber aonde estão as nossas falhas, aonde estão as nossas qualidades, aonde nós precisamos melhorar e aonde Deus está se agradando de nós, para que naquilo em que Deus está se agradando de nós possamos perseverar em fazer. E aquilo que precisa em nós ser moldado, precisamos nos deixar ser moldado por Deus, para nos tornarmos cada vez melhor para Ele, para que cada vez mais estejamos mais próximos a Ele, mais próximos em agradá-lo, mais próximos em servi-lo, em honrá-lo, porque o Senhor disse: se alguém me honra, eu o honrarei. E como eu quero, queridos, receber do Senhor honra, aleluia, e se eu quero isso, evidentemente eu preciso honrá-lo. E para isso é sempre importante nós nos conhecermos. E Jesus, Ele deixou cartas às igrejas para que as igrejas se localizassem. Amém? Então, na primeira quinta-feira, nós já estamos na terceira falando sobre esses assuntos. Na primeira quinta-feira, nós falamos sobre as principais advertências que Jesus Cristo nos fez, né? Quando Ele fala às igrejas: tenho porém contra ti. Ele fez algumas advertências para nós e nós compartilhamos sobre isso. E como foi bom, querido, receber essas advertências e olhar para nós mesmos e nos localizar nisso, para que possamos fazer correto, né? Eu me apeguei muito à advertência que ele faz a Éfeso, dizendo: volta à prática das primeiras obras. Eu falei sobre isso na última quinta-feira. Volta à prática das primeiras obras, e isso é muito bom. Quando você entende que você precisa voltar àquele fervor, você precisa voltar àquele amor, você precisa voltar à essência da adoração e não simplesmente entender que você já está grande o suficiente para não aprender mais. Então, essa palavra falou muito comigo. E na quinta-feira passada nós discorremos sobre as maneiras em que Jesus Cristo se apresentou à igreja. Em todo tempo, Ele se mostrando como quem Ele é, o que Ele tem, o que Ele pode. Ou seja, Ele se mostrando sempre como o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós discorremos um pouco sobre Jesus se apresentando à igreja. E é sempre bom, querido, nós entendermos quem Ele é, para que possamos entender perfeitamente quem nós somos nele. Amém? Quando você olha para Jesus e percebe quem Ele é, o poder que Ele tem, a força que Ele tem, e você entende que você é corpo de Cristo, e que você faz parte de Cristo, e que assim como Ele é, também nós somos nesse mundo, você entende perfeitamente quem você é. Amém? Então, na última quinta-feira, nós discorremos nas maneiras em que Jesus Cristo se apresentou à igreja. E isso foi muito bom para nós, porque conhecendo a Ele, você pode entender melhor quem você é e o que você pode nele. Porque Ele tudo fez e nós tudo podemos fazer. Porque aqueles que estão em Cristo, aleluia, não há nada impossível. Amém? E hoje na verdade eu estou hoje fechando essa série. Eu quero fechar essa série tocando nas últimas recomendações que Jesus dá à igreja. Amém? E nas promessas que Ele faz à igreja. A última recomendação que Jesus faz a cada igreja é a seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Isso é muito interessante, queridos. Entenda isso, nós não estamos pregando nada novo. Amém? Nós estamos agora participando de uma reunião de pastores online do nosso ministério. E a recomendação do nosso ministério é: se mantenha em fé, se mantenha falando as mesmas coisas, se mantenha apegado com as verdades de Deus. Essa é a recomendação, não tem outra, querido. Amém? Nós estamos passando por um momento atípico, porém a nossa fé deve ser a mesma. Nós estamos passando por um tempo atípico, porém a nossa perseverança deve ser a mesma. Eu vou tocar muito sobre perseverança hoje. Aleluia.
Então nós devemos nos manter naquilo que Deus tem falado conosco, amém? Nós temos recebido boa palavra, e Jesus Cristo, ele diz às igrejas, quem tem ouvidos, ouça. É interessante que ele fala isso a todas as 7 igrejas da Ásia, quem tem ouvidos, ouça. Mas, irmãos, parece algo, algo comum, algo simples, parece até pleonasmo que ele diz, quem tem ouvidos, ouça. É natural quem tem ouvidos ouvir. Mas Jesus está querendo dizer, ei, aquele que tem ouvidos, ouça, preste atenção, ei, esteja atento, esteja ligado. Por quê, queridos? Porque ouvir é receber para si, é receber para dentro. Eu aprendi em alguns ministros nos ensinando que nós temos 2 maneiras de receber a palavra de Deus. Nós podemos receber a palavra de Deus, queridos, como um espelho como é que eu posso dizer, nos corrigir, olhando para a palavra. Quando a palavra vem, ela vem para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar, ou seja, a palavra vem para nos mostrar, para nos localizar, como nós estamos, o que precisamos mudar, onde precisamos melhorar. Ou nós podemos simplesmente olhar a palavra como um retrovisor, e estar sempre olhando para o lado, entendendo que é para o outro, entendendo que é para o irmão, entendendo que é para aquele que nem veio na igreja, aquele que nem está conectado nesse exato momento. Olha, essa palavra era tão bom para o irmão fulano. Mas deixa eu falar para você, querido, quando Jesus diz quem tem ouvidos, ouça, ele está falando comigo e com você. Aquele que tem ouvidos, ouça. O profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, o profeta que mais falou a respeito de Cristo, no capítulo 1 de Isaías, no versículo de número 19, ele diz assim, se vocês quiserem e ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Entenda, querido, não tem a ver só com o querer, porque querer o melhor da terra todos querem. Mas Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Entenda a importância do ouvir, não é só querer, é ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Por isso Jesus diz, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. E a importância de ouvir, porque querer, queridos, nós queremos vida boa, nós queremos paz, nós queremos alegria, nós queremos prosperidade, nós queremos saúde. Mas Isaías diz, se quiserdes e me ouvirdes, então vocês comerão o melhor dessa terra. E eu creio, queridos, que o melhor dessa terra é paz, saúde, alegria, prosperidade. Irmãos, ei, vida plena em Cristo, o melhor da terra, Deus desejou para mim e para você quando Ele enviou o Cristo. Você está comigo? Quando Deus enviou o Cristo, Ele estava dizendo, eu estou dando o meu filho, eu estou dando o meu melhor para que vocês tenham o melhor. Para que aquilo que Adão perdeu, aquele lugar de delícias, aquele lugar maravilhoso que Deus preparou e colocou o homem, para que o homem dominasse, para que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas, aquele lugar que Adão perdeu, aquele lugar de paz, aquele lugar de comunhão com Deus, onde Deus vinha na viração do dia para conversar, para interagir com Adão, Deus nos devolveu em Cristo. Eu envio meu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida em abundância. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e paz e justiça. Amém, queridos? Aleluia. Deus nos enviou o Cristo para nos resgatar da posição que nós estávamos na morte e nos trouxe para a vida. Amém? Então ele disse, olha, eu quero dar o melhor da terra para vocês, mas é necessário que vocês queiram e ouçam. Amém? Jesus, ele fala sobre o ouvir no Sermão do Monte. Jesus está ensinando no monte, em Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Jesus está dando um sermão, o primeiro sermão dele, e ele está falando algumas coisas, discorrendo a respeito da lei. Mas no capítulo 7, versículo de número 24, Jesus diz, aleluia, a respeito daqueles que ouvem as palavras dele e as pratica. Entenda, querido, que ouvir e não praticar significa eu ouvi, mas eu não recebi. Quando você ouve
a palavra de Deus e você recebe para você, logo você coloca em prática. Mas quando você só ouve, como disse Tiago, você se torna leviano, você se torna como aquele que viu a sua própria aparência no espelho e logo saiu de lá e já esqueceu de como era. Por isso Tiago aconselha, sejam praticantes da palavra. Mas Jesus disse, assim será semelhante, ou assemelhá-lo-ei, o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção, receba para si aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. Aleluia. E assim será semelhante o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ei, irmãos, eu vou falar para você. Vamos ler lá. Você vai perceber que o rio veio o vento, veio a chuva. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, vou traduzir para você, aquele que ouve e recebe, amém? Todo aquele que ouve essas minhas palavras, recebe e as pratica, será comparado a um homem prudente. Ouvir a palavra é prudência. Aleluia. Receber a palavra é prudência. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. E transbordaram os rios. E sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa. Mas essa casa não caiu. Entenda, eu toquei naquilo que o ministério está falando. Olha, nós devemos perseverar, nós devemos nos manter na visão, nós devemos nos manter em fé. Nós precisamos nos manter em fé, precisamos nos manter naquilo que nós já recebemos. Essa palavra é verdadeira. Todo o que ouve, todo o que recebe essa palavra, todo o que pratica essa palavra, será comparado a um homem prudente. Será comparado a esse que edificou a sua casa sobre a rocha. Ei, irmãos, os ventos virão. Eita, meu Deus, os ventos virão as chuvas, ou seja, situações virão na vida e baterão com força, mas sabe de uma coisa? Os que ouvem a palavra, os que recebem a palavra, os que colocam em prática a palavra, ei, não cairão. Quero que você diga aí, eu não vou cair. Aleluia. Repete mais uma vez, eu não vou cair. Oh, aleluia. Aleluia. Então essa é uma palavra que Jesus dá a todas as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito está falando nesses últimos tempos, queridos. Ei, se você prestar atenção, eu sei que você que é crente, você que é uma pessoa fervorosa, você tem buscado de todas as formas se alimentar no Espírito nesses últimos tempos. Você tem lido mais, você tem visto mais pregações, você tem acompanhado pessoas que estão pregando a palavra, eu sei disso. E sabe de uma coisa? Se você prestar atenção, a palavra está falando, ei, permanece em fé. Ei, fica firme. Ei, permanece naquilo que você aprendeu. Ei, oração. Ei, perseverança. Ei, não abandone a fé. Ei, fique forte aí. Deus está falando para nós ficarmos firmes nesses últimos tempos. Amém. Ele falou, quem tem ouvidos ouça. Nesses últimos tempos, Deus tem falado conosco para nós ficarmos firmes na fé. Amém. E nós devemos ficar firmes na fé. Aleluia. E a outra palavra que ele fala a todas as igrejas, e eu quero fechar com isso, evidentemente, é a promessa. Ele faz a promessa a cada igreja, ele disse, ao vencedor. Eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, parte B. Ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O que vencer vai se alimentar da árvore da vida. Você se alegra com isso? Você foi chamado para vencer. Aleluia. Escrevendo à igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 11, perdão. Parte B também ele diz, ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eita glória.
Aleluia, aleluia. No versículo 17, ele está escrevendo a Pérgamo, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao vencedor, ao vencedor. Aleluia, aleluia. Versículo 26, igreja de Tiatira: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu me alegro sobre isso. Ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Glória a Deus. Autoridade sobre as nações foi dada à igreja, ao que vencer. Capítulo 3, versículo 5, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você se alegra com isso? No capítulo 3, e versículo de número 12, ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus. E versículo 21 diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E eu quero pegar essa palavra para falar sobre perseverança. A todas as igrejas, Jesus escreveu, Jesus deixou algumas recomendações. Amém? Ele deixou algumas promessas. Ele deixou algumas correções. Mas a todas elas ele disse: ao que vencer. Em outras palavras, aquele que perseverar. Aquele que perseverar. Irmãos, eu nunca vi um vencedor que desistiu no meio do caminho. Em nenhum momento da história você ouviu falar de alguém que desistiu no meio do caminho e venceu. Porque o vencedor é aquele que persevera até o fim. O vencedor é aquele que vai até o final das coisas. Porque o final das coisas é melhor do que o começo. Ele escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, para voltar à prática das primeiras obras, ele fala isso como correção: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ei, irmãos, necessário é que perseveremos naquilo que Deus nos chamou para fazer. E se nós começamos bem, nós precisamos terminar melhor ainda. Aleluia. Se você começou algo bem, você precisa terminar melhor, porque melhor do que o começo é o final das coisas. Aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 10. Mateus 10. Mateus, capítulo de número 10. E versículo de número 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, entenda, Jesus está dando algumas admoestações aos 12 discípulos. Ele está dando algumas instruções para eles. E no meio dessas admoestações ele diz: ei, vocês serão odiados pelo mundo por causa do meu nome. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus está falando isso? Ele estava falando com os discípulos: olha, vão perseguir vocês, vão odiar vocês, vão dificultar as coisas para vocês, vão fechar portas para vocês, cidades estarão fechadas para vocês, mas, porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ei, queridos, no mundo, situações virão contra a sua vida, contra a minha vida, mas se nós perseverarmos até o fim, ei, a salvação está garantida. Abre lá no capítulo 24, versículo de número 12. Capítulo 24, versículo 12. No capítulo 24, Jesus está falando sobre o princípio das dores. É bom você estudar o capítulo 24 de Mateus por esses dias. A Escritura diz: quem lê, entende. Aleluia. No versículo 12 diz assim:
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em alguma versão diz: o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, isso muito me assusta, porque agora não, porque o povo já está se acostumando com a situação. Mas no começo dessa pandemia, pessoas estavam se afastando dos próprios filhos, dos próprios pais, por cuidado ou por medo. Mas deixa eu falar algo para vocês, certamente não foi por amor. O amor se esfriará de quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a maldade no mundo, o amor se esfriará de quase todos. E no versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então a palavra da fé é também a palavra da perseverança. A palavra da fé é também a palavra do permanecer fiel. A palavra da fé é também a palavra do ficar firme. A palavra da fé é a palavra de permanecer inabalável. Nós fomos chamados para permanecer. Por isso Jesus, ele está dizendo: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Irmãos, você e eu fomos chamados para vencer. Você e eu não fomos chamados para a derrota, queridos. Nós fomos chamados para a vitória em Cristo. Porque em todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. Aleluia. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso permanecer naquilo em que eu fui chamado. Eu preciso permanecer na fé que eu fui chamado para andar. Aleluia. Eu preciso permanecer crescendo, eu preciso permanecer avivado, eu preciso permanecer com a chama do Espírito acesa dentro de mim, eu preciso permanecer falando a palavra, eu preciso permanecer crendo na palavra, eu preciso permanecer aprendendo a palavra, eu preciso permanecer, querido, me enchendo daquilo que Deus me chamou para me encher. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, somos da família de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? Se somos cidadãos do céu, logo aquilo que está acontecendo na terra não nos atinge. Nós permanecemos firmes naquilo que somos, fazemos parte, como diz o meu amigo que está estudando para ser juiz, nós fazemos parte de outra comarca. Aleluia! Nós fazemos parte, querido, de um reino que é celestial. Jesus nos ensinou em todo o tempo: olha, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Jesus sempre nos falou a respeito do reino do céu. Nós fazemos parte do reino do céu e nós devemos permanecer no reino do céu. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falando sobre o amor, no capítulo 13 de Coríntios, ele começa a discorrer a respeito do amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ele vai falando a respeito do amor, ensinando, dizendo: olha, o amor é paciente, é benigno, o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ele vai dizendo, discorrendo essas coisas, diz: olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Sabe de uma coisa? Você e eu fomos chamados para esse amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, ou seja, o amor persevera. E no finalzinho do capítulo ele diz: permanece, pois, estes três: a fé, a esperança e o amor. Ele faz questão de dizer que o maior destes é o amor. Evidentemente, Deus é amor. Porque a fé no céu não vai ter mais. A esperança no céu já foi alcançada. Aquilo que já foi alcançado nós já não esperamos mais. Mas o amor permanece, porque Deus é amor. Mas ele diz: permanece, pois, esses três permanecem.
Estes três permanecem. Eu quero deixar isso claro, permanecem. Os três. A fé, diga, a fé permanece. Eu sei que você está em casa, eu estou aqui, mas você interage comigo aí, amém? Aleluia. A fé permanece. A esperança permanece. Eu falei esses dias, eu postei um vídeo no WhatsApp, no grupo da família Verbo da Vida em Praia Grande, e eu disse a respeito de nós permanecermos em fé, permanecermos na visão. Aleluia. Irmãos, nós não podemos esmurecer. Deus é bom. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos permanecer com a chama do Espírito acesa em nós. Aleluia. Nós estamos falando sobre perseverança. Amém. Abre sua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 1, Tiago 1. Nós fomos chamados para permanecer naquilo que Deus nos chamou. E Deus te chamou para ser crente. Deus te chamou para fazer parte da família de Deus. Deus te chamou para ser próspero. Deus chamou você para ser rico, para ser saudável, para ser alegre. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 3, ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É interessante que Tiago começa falando isso no versículo 2, dizendo, olha, ei, tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aí ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, situações, elas se levantam em nossas vidas, elas vão produzir alguma coisa em nós. Quando algo se levanta contra nós, elas vão produzir alguma coisa em nós. Eu me lembro de Paulo falando certa vez, eu esqueci o versículo agora, mas se você quiser depois eu mando para você, fica tranquilo, é só pedir aí que eu mando. Que ele diz assim, olha, eu quero que vocês orem por mim, porque uma porta grande e oportuna se me abriu, mas são muitos os adversários. Entenda, queridos, cada vez que uma porta grande e oportuna, quando se abre uma porta grande para você, o adversário não gosta disso. Então situações elas vêm para barrar você de alguma forma, para parar você de alguma forma. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, ele fala, e para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então entenda, querido, para Paulo não crescer, foi colocado perseguição, foi colocado mensageiro de Satanás, perseguindo ele, para ele não se exaltar demais. Aleluia. E sabe de uma coisa, eu acho lindo, querido, a Escritura, porque diz, pelo que 3 vezes roguei ao Senhor para que o afastasse de mim, e Deus me disse, Paulo, a minha graça te basta. Deixa eu falar algo para você, queridos, não importa o tamanho da dificuldade que você está passando hoje, não importa o que tem se levantado contra a sua vida em particular, eu nem estou falando do mundo todo, eu estou falando da sua vida. Ei, deixa eu falar algo para você, ei, a graça do Senhor te basta. Aleluia, aleluia, a graça do Senhor nos basta, queridos. Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é o bastante para você. Sabe, queridos, a graça do Senhor vai continuar sustentando você. A graça do Senhor vai continuar mantendo você de pé. A graça do Senhor não vai deixar faltar para você. A graça do Senhor não vai deixar suas contas atrasarem. A graça do Senhor não vai deixar faltar nada na sua mesa, no seu armário, não vai deixar que falte nada para os seus filhos. A graça do Senhor vai te manter saudável. Aleluia, a graça do Senhor nos basta. Aleluia, lembra, nós estamos falando de perseverança.
Nós estamos falando de perseverar, mesmo diante dos dias maus, nós estamos falando de ficar firmes naquilo que Deus nos chamou para ser. Nós somos da família de Deus, nós somos a igreja de Deus, e Ele disse: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, 2, 3 folhas para trás, se você tem Bíblia de folha igual a minha ainda. Aleluia. Hebreus 10, 35. O autor aos Hebreus, aleluia, ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eu não sei se você está com alguém aí do lado, mas se você estiver, diga carinhosamente para essa pessoa: ei, não abandone a sua confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Lembra Jesus falando: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, ao que vencer, assentará comigo no meu trono, ao que vencer, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, ao que vencer, ei, grande galardão. Se nós não abandonarmos a nossa confiança, grande galardão nos está garantido. E ele diz no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entenda, amado, ele diz, vocês têm necessidade, é necessário perseverar. Para não abandonar a confiança, é necessário perseverar, para que depois de ter feito a vontade de Deus, porque fé é a vontade de Deus, perseverança é a vontade de Deus, confiança nele é a vontade dele. Amém? Aleluia. Para que depois de ter feito a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Diga: Deus é bom. Deus é muito bom. O desejo de Deus é que todos nós alcancemos a promessa, queridos. Sabe de uma coisa, queridos? Eu tenho ouvido palavras tais como: eu não aguento mais. Eu estou cansado de tudo isso. E quantos de nós não estamos cansados de tudo que está acontecendo, com tudo que está acontecendo? Já estamos há um ano ou mais passando por situações atípicas, situações que têm oprimido, queridos, nos colocado para baixo, mas sabe de uma coisa? Nós estamos para cima. E quantas vezes eu ouvi: eu não aguento mais, eu estou cansado disso. Mas sabe de uma coisa, querido? Nós não fomos chamados para ficar cansados. Nós fomos chamados para a confiança, nós fomos chamados para a perseverança. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados para ficar em fé, para permanecer falando fé, para permanecer falando cura. Enquanto a mortandade, a enfermidade tem assolado o mundo, nós permanecemos falando sobre cura. Jesus cura. Jesus Cristo cura. Ele curou no passado, Ele cura hoje, porque Ele não muda. Deus continua promovendo milagres hoje. E nós precisamos permanecer nisso. Nós precisamos permanecer na confiança em Deus. Nós precisamos permanecer confiantes nele, não abandonando a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Aleluia. Ao que vencer vai receber esses galardões. Efésios, no capítulo 6 e versículo de número 13. Efésios 6, 13, um texto muito conhecido, Efésios capítulo 3, e versículo de número 13, capítulo 6, perdão, e versículo de número 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ele está nos dando um conselho: tomem a armadura de Deus para vocês resistirem, para vocês perseverarem, para vocês permanecerem.
tomem toda a armadura de Deus, se armem com o que é verdadeiro, se armem com o que é poderoso, para vocês resistirem no dia mau. Ele não disse para vocês caírem no dia mau, ele não disse para vocês fracassarem no dia mau, mas para vocês resistirem no dia mau. Ele também não está dizendo que o dia mau não virá. Ele está dizendo, portanto, toma toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo. Eu venci tudo. Agora eu posso relaxar. Não, ele diz permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Perseverança, perseverança, perseverança. Depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? O fim de todas as coisas está próximo. Você vai estudar no Rema, eu aconselho para você, faça o Rema. Amém? Você que está nos assistindo, procure uma escola Rema mais próxima da sua casa. Estude no Rema e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Você fazendo Rema, você vai estudar uma matéria sobre escatologia, que fala sobre o fim dos tempos. E você vai crescer muito, será muito enriquecido estudando escatologia. E sabe uma coisa que me chama a atenção em escatologia, queridos? É que o diabo será preso por 1000 anos. Estude escatologia, você vai saber de tudo isso. O diabo ficará preso por 1000 anos. E por 1000 anos, nós vamos reinar com Cristo. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? Que diz que depois de 1000 anos, ele será solto por um breve tempo. Aí a Bíblia diz, queridos, para nós nos revestir de toda a armadura de Deus, para que depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. A Bíblia diz que depois de 1000 anos o diabo será solto por um breve tempo. Mas, nesse breve tempo, como você estará? Estou falando de 1000 anos lá na frente. Vai se fortalecendo aí. Aleluia. Permanecer inabalável. E ele diz no começo do versículo 14, estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. Eu não sei como você entende isso, querido, mas uma coisa firme você não consegue mover. Uma coisa quando ela não está firme, você move ela facilmente. Mas quando há firmeza, você não consegue mover. Você está comigo? Você não vai se mover com as situações adversas quando você estiver firme. Quando você estiver perseverante, você sabe quem você sabe quem é o seu Deus, você fica firme. Você não vai enfraquecer. Amém? Volta lá para Apocalipse, no capítulo de número 2. Lembrando que Jesus está falando às igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2. E versículo de número 2 também. Algumas igrejas ele cita a palavra perseverança. No versículo 2 ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que é o teu trabalho, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tendes perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Dentro desse pequeno texto, ele fala a palavra perseverança 2 vezes. Eu conheço a tua obra e a tua perseverança. No versículo 3 ele diz, e tendes perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e vocês não se deixaram esmurecer. Vocês não se deixaram enfraquecer. Vocês não se deixaram desanimar. Vocês não desmaiaram. Vocês não enfraqueceram. Vocês não pararam. Aleluia. Tendes perseverança. Suportastes provas. Mas vocês não se deixaram
esmurecer. Não acabou para vocês. Aleluia. Ei, irmãos, não se deixe esmurecer. Não se deixe desanimar. Sabe de uma coisa, queridos? Um fraco não consegue fortalecer ninguém. Então esteja forte. Fique firme. Fique firme, queridos, para ajudar a fortalecer aqueles que estão em sua volta. Ei, não fique sem esperança. Permaneça firme para que aqueles que estão sem esperança venham até você e achem em você suporte. Fica firme. Aleluia. Permaneça inabalável. Aleluia. Nós temos falado, querido, fique em fé. Desde o ano passado, em que começaram a pregoar o fique em casa, o verbo da vida tem dito, fique em fé. Aleluia. Fique em casa, mas fique em fé. Permaneça em fé. Ei, fique em casa, mas fique firme. Fique em casa, mas seja perseverante. Você é a igreja de Deus aonde você estiver. Aleluia. Fique em fé, não fique no fracasso. Não fique no desânimo. Não esmoreça. Aleluia. Capítulo 2, versículo 19. Vamos ler o 19. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Ou seja, está tudo ligado, querido, a fé, o amor, o serviço, a perseverança. Deixa eu dizer a você que trabalha na igreja, você que é diácono, você continua sendo diácono. Aleluia. Você que faz parte da equipe de liderança, você continua fazendo parte da equipe de liderança, aonde você estiver. Então não fique desconectado, fique ligado. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, eu sei da tua fé, eu sei do teu amor, eu sei do teu serviço e eu sei da sua perseverança. Ou seja, querido, a Bíblia é um livro de fé, mas é um livro de perseverança. Nós fomos chamados para a fé, mas fomos chamados para a perseverança. Amém. Abre lá também. Aleluia. No capítulo 3, versículo de número 10. Acho que eu já li esse versículo para vocês nesses últimos 3 meses, umas 10 vezes pelo menos. Capítulo 3, verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Situações às vezes vêm para experimentar. Lembra o que Tiago diz? Tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Porque a provação, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então Jesus disse aos da igreja de Filadélfia: porque vocês guardaram a minha palavra, também eu te guardarei. Ou melhor, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Sabe que o nosso maior exemplo de perseverança é o nosso Cristo. Porque ele sabia para o que veio desde sua infância. Mas na hora de maior angústia, querido, no jardim do Getsemane, Jesus ele foi orar ao Pai. E em sua oração ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A perseverança em Cristo, em obedecer à vontade do Pai, porque havia uma vontade nele, havia uma angústia nele, e ele disse: se possível for, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Instantes depois, grande turba vem para o prendê-lo. A
A Bíblia diz que Pedro saca da espada e corta a orelha de um soldado, e Jesus repreende a Pedro e diz: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Mas ele decidiu perseverar em fazer a vontade do Pai. O maior exemplo de perseverança, queridos, foi Jesus, que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E para quê? Para que você e eu tivéssemos vida. Pela obediência dele, pela perseverança dele, você e eu temos vida. Ele foi o nosso maior exemplo de perseverança, por ter sido obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia lá em Hebreus de novo, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E versículo de número 1. Ele diz: portanto também nós, diga, está falando comigo. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, existe uma carreira proposta. Quando diz proposta, é que Deus já preparou para nós corrermos. Deus já nos propôs algo, e sabe, a proposta de Deus é vida, é abundância, é paz, é alegria. Existe uma carreira proposta para nós corrermos. Ele diz: ei, corramos com perseverança, desembaraçando-nos de todo o peso. Deixa eu dizer algo para você: larga os pesos que está sobre você agora mesmo. Pesos têm levado pessoas à depressão nesses últimos tempos. Pesos têm levado pessoas ao isolamento, e não, deixa eu aconselhar você: não se isole. Desembaraçando-nos de todo peso, desembaraçando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente ou tão de perto nos assedia. Irmãos, esse tempo que nós não temos nos juntado na igreja, esse tempo que nós não estamos aqui em comunhão, adorando, engrandecendo a Deus, com as nossas mãos levantadas, nos melhores momentos de nossas vidas. Sabe de uma coisa? Nós estamos muito expostos a distrações. E o autor aos Hebreus diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Não está falando do pecado que você e eu está cometendo, mas está falando do pecado que de perto está nos assediando. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Irmãos, deixa eu dizer a você: correr com perseverança é manter a velocidade. Correr com perseverança é manter o foco. Correr com perseverança é olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. Correr com perseverança é olhar para o prêmio. Correr com perseverança é dizer: ei, eu vou vencer, porque o meu Senhor disse: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, então eu vou vencer. Aleluia. Deus é bom. Irmãos, eu posso ver pela fé você vibrando com essa palavra na sua casa. Eu posso ver pela fé você dando uma carreirinha na sua casa aí. Aleluia! Glória a Deus. Mas não sai muito para longe não, volta aqui para nos acompanhar. Amém? Ele diz, querido, para nós nos desembaraçar de todo o peso. Deixa eu aconselhar você agora como pastor: fique leve, queridos. Preocupação é um peso. Não se preocupe. Não ande ansioso com o que você vai comer amanhã. O amanhã nem pertence a você. Preocupação é um peso. Ansiedade é um peso. Medo é um peso.
Se livre dessas coisas, desembaraçando-nos de todo peso. Se livre do medo. Diga para você mesmo: ei, eu não sou mais escravo do medo. Cante na sua casa: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Cante na sua casa: nada me falta. Cante na sua casa: o Senhor me apacenta, o Senhor é meu pastor. Ei, irmãos, se desembarace do medo, da preocupação, da ansiedade. Ei, nada vai te faltar. Por que, pastor? Porque você está dizendo? Não, porque Deus disse. Porque você faz parte da família de Deus. E Deus não vai deixar a sua família passar necessidade. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que se Ele cuida das aves do céu, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, Ele não fará por nós coisas maiores do que essas? Então não fique preocupado. Desembarace de todo o peso. Amém? E do pecado. E depois corra com perseverança. Ore com perseverança. As suas orações podem salvar a sua família. As suas orações podem guardar os seus vizinhos. As suas orações podem mudar o país. E eu quero convidar você: ore pelo nosso país. Ore pelo nosso presidente. Ore pela cura da nossa nação. Ore para que haja unidade no meio dos nossos governos. Porque a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Chame unidade para os nossos governantes, para que eles falem as mesmas coisas, para que andem na mesma visão. E Deus vai abençoar a nossa nação, porque você está orando por ela. Seja perseverante com respeito às orações. Seja perseverante com respeito à palavra de Deus. Porque ao que vencer, querido, as promessas servem para aqueles que vencerem. Aleluia. As promessas são para aqueles que vencer. Diga: eu não vou perder. Eu também não vou empatar. Jesus Cristo já venceu por mim. Por isso eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou até o final. Eu vou perseverar até o fim. Aleluia.